Olá! O tema da aula de hoje é a segunda teoria da abordagem clássica, que compõe as teorias tradicionais da nossa disciplina, a teoria clássica. Para tanto, vamos fazer uma breve contextualização, conhecer seu principal idealizador, que é o Henri Fayol, conhecer a teoria clássica propriamente dita. Além disso, seus elementos, como a definição do que é operações ou funções das organizações, as funções, mas agora da administração, os princípios da administração segundo Fayol, e aí finalizamos com uma discussão breve sobre as contribuições da teoria clássica e apreciação crítica. Vamos então apenas recordar que a abordagem clássica da administração, ela é formada pela administração científica, que tivemos aí o principal idealizador, o Taylor, lá nos Estados Unidos, e a ênfase dele foi totalmente nas tarefas, ou seja, enquanto a administração científica procurava leis universalmente válidas para administrar de forma eficiente os processos operacionais de trabalho no chão de fábrica, agora nós vamos ver a teoria clássica, que acontecia esse movimento na França, que deu uma ênfase na estrutura. Então, a teoria clássica caracteriza-se pela ênfase na estrutura que a organização deveria possuir para ser eficiente. Ainda cabe destacar que essa teoria ela recebe alguns nomes na literatura. Além de teoria clássica, alguns autores a chamam de gestão administrativa, outros como teoria do processo administrativo ou ainda a teoria administrativa. Então, como podemos ver nesses nomes, ela de fato conceituou a administração como um processo de 5 funções que vamos ver posteriormente e buscou também identificar esses princípios gerais de uma administração eficiente. Fazendo então apenas um paralelo, vamos ver as principais diferenças entre essa teoria e a teoria da administração científica, que também faz parte da abordagem clássica. Então, temos Taylor, que deu toda essa ênfase em aumentar a eficiência da empresa por meio da eficiência no nível operacional. Agora, Fayol, dando toda essa ênfase na estrutura, vai buscar, portanto, aumentar a eficiência da empresa por meio da forma e disposição dos órgãos componentes da organização e das suas interrelações. Inclusive, é nessa teoria que surge conceitos sobre estrutura, sobre departamentos. Algumas estruturas começaram a surgir também nessa teoria, mas veremos isso mais no tópico de estrutura organizacional. Então, vamos ver que o foco de Fayol é realmente numa visão mais voltada para o gerente e, por outro lado, nós temos Taylor mais preocupado com a execução das tarefas aí e com o chão de fábrica. Assim, vamos então conhecer o Henri Fayol. Ele é um engenheiro francês e foi o principal representante dessa corrente. Formado em engenharia de Minas, ele assumiu em 1888 a direção de uma empresa de aço que se encontrava em sérias dificuldades, tornando-a em pouco mais de 10 anos lucrativa e uma das maiores empresas públicas francesas. Com isso, ele lança um livro, Administração Industrial e Geral, que acaba resumindo suas principais ideias da administração e que com ele foi toda a base que possibilitou mesmo o sucesso gerencial. Assim, podemos ainda destacar que Fayol tinha uma visão muito ampla do que seria o ato de administrar e como que isso poderia fazer com que as organizações se tornassem então mais eficientes. E ainda cabe destacar que ele, aos seus 77 anos,
ele trabalhou mais ativamente pela divulgação de seus conhecimentos de administração através do Centro de Estudos Administrativos fundados por ele, o qual teve elevada influência na época, especialmente na administração militar, tendo com isso, né, oportunidade de realizar um trabalho de elevado impacto na Marinha Francesa. Isso é apenas uma curiosidade. Mas vamos então entender a teoria clássica. Como vimos, ela vai dar toda essa ênfase na estrutura como uma disposição de partes, órgãos, que as constituem e também que têm relações entre si. Além disso, traz o conceito de divisão do trabalho, também já apresentada por Taylor na administração científica, e ainda acrescenta que é necessário trazer agora à tona as funções então desse administrador, né? Que a gente tinha então toda uma atenção voltada para os supervisores e para o nível operacional. Com isso, a teoria clássica, então, ela traz esse olhar sobre todas as esferas da organização, não somente mais a operacional. Então, ela agora traz, né, para um destaque mais expressivo o nível gerencial. E, como contribuições, nós temos que Fayol estabeleceu que toda e qualquer organização deve ter um conjunto de funções, as quais fazem as organizações funcionarem de maneira adequada, e essas funções elas vão orientar o estabelecimento de um conjunto de responsabilidades dos executivos das organizações. E, para que esses executivos possam realizar suas responsabilidades adequadamente e as funções das organizações consolidadas na plenitude, é necessário que um conjunto de princípios de administração das organizações seja respeitado. Portanto, nós temos então que essas três contribuições, elas são as principais quando tratamos da teoria clássica. Então, com base nesses princípios, vamos conhecê-los então. Vamos começar pela divisão do trabalho, que caracteriza-se como uma forma de especializar funções e separar poderes de forma a obter o máximo proveito do indivíduo e da coletividade da organização. Então, nós já temos essa separação dos poderes, inclusive definidas na administração científica, conforme mencionei. Depois, autoridade e responsabilidade significa fazer uso do direito de mandar e do poder de se fazer obedecer para que as coisas sejam feitas. Então, seria estabelecer responsabilidades via recompensa ou sanção. Quanto à disciplina, seria estabelecer, no caso, convenções, formais ou informais, entre a empresa e seus agentes, de forma a incentivar a obediência. Também aí podemos dar exemplos como assiduidade, atividade, presenças e os sinais exteriores aí de respeito. Quando falamos sobre a unidade de comando, ele quis dizer que seria fazer com que, para a execução de um ato qualquer, um trabalhador possa receber ordens somente de um chefe, uma vez que, se a gente receber a ordem de demais chefes em um mesmo nível organizacional, poderia gerar conflitos. Imagine, um chefe solicita algo, o outro muitas vezes solicita algo que contradiz. Aí temos na unidade de direção, que seria especificar um só chefe e um só programa para um conjunto de operações que visam o mesmo objetivo. E aí, quando falamos sobre a subordinação do interesse individual ou geral, significa fazer com que o interesse de um agente ou grupo de agentes ele não possa prevalecer sobre os interesses da empresa. Então, assim, abrir mão de algo que pode beneficiar uma única pessoa para algo que consiga beneficiar toda a organização ou um grupo maior de pessoas. Quando ele fala remuneração do pessoal, seria premiar e recompensar os serviços prestados por meio de
pagamento por dia ou pagamento por tarefa, pagamento por peça, prêmios, participação nos lucros. Já quanto à centralização, seria baseado em especificar a importância relativa do papel aí do superior e do subordinado, como eles denominavam na época, levando em conta a vontade dos dirigentes e as circunstâncias relacionadas. Quando falamos em centralização, é importante a gente lembrar que está realizado a poder, a tomada de decisão. Então, quando a gente fala que a organização ela está centralizada, ela é altamente centralizada, é que o poder de tomada de decisão ele fica no alto escalão. Quando falamos que vamos descentralizar esse poder de tomada de decisão, estamos então dando poder ou uma certa autonomia para níveis hierárquicos mais baixos ou para outros cargos ou pessoas. E aí, quando falamos do princípio de hierarquia, visa estimular, via hierarquia, a série dos chefes que vai da autoridade superior aos agentes inferiores. Então, aí ele estipula a hierarquia, a comunicação e essa unidade de comando. Vamos ver isso melhor na aula de estrutura organizacional. Assim, quando falamos agora de ordem, equivale a estabelecer ordem material, um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Equidade seria tratar de forma benevolente e justa, igualitária, todo o pessoal. Já a estabilidade de pessoal seria manter as pessoas na mesma função o tempo necessário para iniciar-se e chegar a desempenhá-la bem determinada atividade, evitando assim o que? Uma alta rotatividade, por causa da especialização do operário, que também já foi um princípio discutido na teoria anterior. Iniciativa equivale a promover nos subordinados a liberdade de propor, conceber e executar. E já no espírito aí de equipe, união e harmonia, vamos falar basicamente de incentivar esse espírito de equipe e de harmonia do pessoal como fontes de vitalidade da empresa. Manter isso traz para a organização também um maior engajamento, sinergia e produtividade. Assim, posteriormente, vimos que uma outra contribuição foi estipular ou definir melhor quais seriam as responsabilidades básicas dos executivos. Então, com isso, temos aqui diversas responsabilidades identificadas. Vamos falar de alguma delas, como, por exemplo, formular decisões de forma simples, definir claramente as obrigações dos trabalhadores da organização, cuidar principalmente dos objetivos, dos recursos ou outras demandas aí da organização, preparar os planos. Quando a gente fala em planos, equivale a definir uma situação desejada no futuro. E para isso, a organização ela precisa de alguma forma harmonizar as atividades dela, coordenar esforços e definir as ações de forma clara, com responsáveis, prazos, para que ela consiga alcançar os seus objetivos estratégicos definidos. Ainda temos que, como responsabilidades, encorajar a iniciativa e o senso de responsabilidade, aplicar muitas vezes as sanções contra faltas e erros, manter a disciplina. Então, como podemos ver, observar, os princípios que vimos da administração norteiam então quais são essas responsabilidades básicas dos executivos. Então, é ter tudo sobre controle, né? Manter mesmo os interesses da organização ali em patamar mais elevado, em primeiro lugar. E assim, Fayol define então quais são as principais funções ou operações essenciais das organizações, fazendo então uma diferenciação entre 6 principais funções. No primeiro, ele fala das funções técnicas, relacionadas com a produção e manufatura de bens e serviços. No segundo momento, ele apresenta
as funções comerciais, relacionadas com compras, vendas, negociação e permuta de matérias-primas, produtos e serviços, como exemplo. As funções financeiras estão relacionadas com a captação e gerência de capitais e de ativos financeiros. Já as funções de segurança estão relacionadas com a proteção, manutenção e preservação dos bens da empresa e das pessoas. Já as funções contábeis estão relacionadas com os registros contábeis, balanços, custos, estatísticas, inventários. E assim, por fim, a última função, que é a função administrativa, está relacionada com a integração da cúpula das outras 5 funções. Ou seja, as funções administrativas coordenam e sincronizam as demais funções da empresa, pairando sempre acima delas. Na verdade, todas as funções empresariais se subordinam às funções administrativas. E assim, no caso então mais específico da função da administração ou função administrativa, a qual Fayol inclusive considerava mais importante, foram então apresentadas definições de cada um dos seus 5 componentes. Ou seja, nesse momento, ele trouxe o conceito de administração, trazendo mesmo uma perspectiva que administrar significa prever, organizar, comandar, coordenar e, por fim, controlar. Quando a gente fala da função de prever, significa examinar o futuro da organização e elaborar um plano de ação a médio e longo prazo. E já organizar está focado em consolidar uma estrutura de trabalhadores executivos, bem como também de materiais, para realizar de fato o empreendimento. Contribuir mesmo com o desenvolvimento das atividades e também da consolidação aí desse plano estabelecido anteriormente. Quando falamos do componente comandar, significa manter as pessoas em atividade em toda a organização, mas também pressupõe que as relações hierárquicas estejam claramente o quê? Definidas. Então, comandar significa dirigir e orientar o pessoal para mantê-lo ativo na empresa de fato. Já coordenar é integrar, unificar, harmonizar todas as atividades desempenhadas na organização. E aí, por fim, temos controlar, que significa cuidar para que tudo se realize de acordo com os planos da empresa. Ou seja, realmente toda questão que foi levantada no planejamento, que seja agora monitorado, que seja feito esse controle para definir e até mesmo estabelecer padrões e medidas de desempenho, que nos proporcione aí a comparação e avaliações sobre o que está sendo cumprido ou não, o que devemos ainda trabalhar. Então, aqui temos a introdução de indicadores que nos auxiliam nessas análises. E assim, podemos então concluir que, dentre essas contribuições anteriormente mencionadas, elas trazem então para a teoria das organizações uma forma estruturada de identificar as atividades das organizações. Porque quando a teoria clássica então identificou e estruturou as funções da administração e as funções das organizações, ela possibilitou que os estudos correspondentes à grande maioria das organizações que surgiram depois fossem realizados de uma maneira até mais simples, rápida. E é lógico que as abordagens da teoria clássica tiveram que ser ajustadas, aprimoradas, mas não podemos nunca deixar de destacar que houve contribuições muito significativas para vários outros estudos da administração. E também referindo-se aí à forma estruturada de identificar e analisar situações dos executivos. Então, nós temos aí executivos, gerentes da organização, eles começam a ter uma forma de atuação com maior abordagem administrativa. E, para finalizarmos, podem ser consideradas de forma resumida as seguintes críticas e contracríticas à teoria clássica ou teoria do processo administrativo.
No primeiro momento, por apresentar elevada abordagem simplista, ou seja, ela considerava que, independentemente do tipo e do tamanho de organização, sempre se deve trabalhar com o mesmo núcleo de administração, a mesma estrutura de separação de funções administrativas e as mesmas premissas e regras administrativas. E, infelizmente, essa abordagem exageradamente simplista, ela ocorre em muitas organizações nos dias atuais, principalmente em organizações governamentais. Uma segunda seria que é uma teoria sem flexibilidade adequada, que na verdade é uma característica que se estende até a teoria da burocracia que veremos mais para frente, criando aí vários problemas para otimizar mesmo a qualidade administrativa das organizações. Então, o excesso de rigor para a aplicação dos princípios de administração aqui levantados levou algumas organizações a terem problemas, como influência até mesmo em seus negócios, produtos, serviços. Na realidade, pode-se considerar que, se os princípios aí da administração fossem, desde a sua promulgação em 1911, né, que estamos aqui falando da teoria, aplicados com inteligência e discernimento, os resultados poderiam ser bem melhores para as organizações. Uma outra questão apresenta elevado nível de mecanismos em suas orientações administrativas, que foi um problema que também acabou se estendendo. Ou seja, na verdade, até reverteu isso com os estudos da teoria das relações humanas. E na realidade, esse assunto ele acaba representando que as pessoas, até mesmo quando apresenta esse nível de tratamento aí inadequado de questões pessoais, a gente vê que as pessoas não foram consideradas no processo. Então, aqui a gente traz ainda toda essa concepção de teoria da máquina, que falamos também na administração científica. E aí, para finalizarmos a questão da apreciação crítica, quando falamos que ela apresenta um baixo rigor científico, essa crítica se torna mais forte pelo elenco de princípios de administração apresentados aqui. Por quê? Em termos, né, quando falamos, né, sobre os princípios que eles proporcionam elevada importância e necessidade de respeito, ao que foi anteriormente já definido, estamos falando que Fayol, ao apresentar esses princípios de forma detalhada e para operacionalização direta, gerou um questionamento muito elevado a esses princípios, principalmente porque eles carecem de uma adequada experimentação e comprovação. É uma questão de experimentação e análise mesmo. Então, o quanto que eu preciso muitas vezes adaptar determinado princípio para o meu contexto organizacional. E como falamos desde essa primeira crítica, aqui as especificidades elas não foram tratadas. Então é como se houvesse uma receita de como administrar e de como que deve ser feita essa administração, quais são as funções que os executivos têm que ter em qualquer organização, desconsiderando, na verdade, qualquer variável. Vamos ver um exemplo. A cadeia de restaurantes Bob's foi fundada em 1952 no Rio de Janeiro e ela, na verdade, foi fundada numa época que não existia o quê? Fast food no Brasil. Então, contudo, o lançamento de hot dog, hambúrguer, milkshake, sundae traz então essa novidade para o mercado nacional. E aí, em 1984, a rede iniciou seu sistema de franquias com abertura de 2 unidades em Vitória. Como a empresa trabalha com a produção em massa de produtos padronizados em curto tempo, são avaliadas e aperfeiçoadas habilidades técnicas. Dessa forma, todos os funcionários do Bob's passam por um treinamento pré-estabelecido. A cadeia de restaurantes mantém uma hierarquia que padroniza a ordem, a disciplina, a autoridade e iniciativa. O trabalho é padronizado, visto que a empresa produz lanches em grande escala. Para estimular o pessoal, a empresa segue uma política de remuneração justa, tanto para o funcionário quanto para a empresa. Agora eu pergunto para vocês, nesse pequeno fragmento do caso do Bob's, quais princípios da administração que vimos agora na teoria clássica estão presentes no caso?
Agora aconselho que vocês dêem uma pausa no vídeo, releiam o caso e tentem levantar quais foram esses princípios aqui levantados. Bom, depois disso, vamos apenas discutir alguns que foram aqui no último parágrafo apresentados, como, por exemplo, hierarquia, disciplina, autoridade, iniciativa, remuneração justa, como um dos principais. Mas, se entendermos o caso do Bob's a fundo, poderíamos aí discutir inúmeros princípios, mas os que estão explicitados no caso, né, principalmente são estes. Bom, agradeço a todos pela atenção e as principais referências utilizadas na construção desta aula são estas e mais uma vez ressalto que esse material ele foi elaborado para fins exclusivamente acadêmicos e meramente ilustrativos. Muito obrigada.